Agora nós temos aqui a Julie Ellen Weingartner com o título Reconhecimento de Padrões Temporo-Espaciais. A Julie está aqui com a gente? Oi, tá me ouvindo? Oi, Julie. Sim, sim, sim. E aí, oi pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá bom o volume? Sim, perfeito. Julie, vai, muito obrigada pela sua presença. Conta pra gente um pouquinho desse livro maravilhoso que você está lançando. Sim, obrigada a vocês, gente. Tava acompanhando aqui, tá muito legal ouvir os dois primeiros lançamentos e tô muito feliz de fazer parte desse movimento aqui, né, do prêmio sobre esses lançamentos de livros. Não sei se ano passado vocês também tiveram lançamentos, mas achei bem legal essa ideia de fazer é, esses lançamentos. E aqui eu vim trazer para vocês, né, o material, né, esse livro que a gente está lançando hoje chama Reconhecimento de Padrões Temporoespaciais das Respostas do Córtex Auditivo Humano à Música, que é basicamente a minha tese de doutorado, né? Então, eu escrevi durante 4 anos, né? Quer dizer, teve alguns anos de pesquisa, né, que eu fiz, e aí depois resultou na escrita da tese. E quero, inclusive, parabenizar o pessoal que eu vi agora, que eu achei muito legal os dois. Eu já tinha ouvido falar no Embra, já tinha a Aline aqui, para mim ela é super famosa, já ouvi muito falar dela, admiro muito o trabalho. Acho muito importante essa iniciativa, assim, mesmo. Eu fico até emocionada de falar, porque inspira, né, assim, quem está chegando agora, e é uma coisa muito legal mesmo. E também o Thiago, que falou de como viver de música, que eu acho que é algo que precisa muito também. Acho que tem muito a ver um pouco, assim, vou falar um pouquinho só da minha história para vocês entenderem por que eu escrevi essa tese, porque eu nasci numa família de artistas, né? E eu sempre tive essa referência dentro de casa. Minha mãe é bailarina, meu pai é músico de orquestra, então eu tinha uma referência muito forte, assim, do mundo erudito também, né? Da música erudita. Só que eu queria ser uma musicista popular, né? Eu sempre me identifiquei com esse gênero de música popular. Minha referência era a música erudita. E eu pensava, poxa, eu não sei como ser música popular, porque eu tinha referência do que era ser um músico erudito. Assim, qual que era o caminho? Então, fazer né, uma formação erudita, fazer uma faculdade. Se você é cantora, por exemplo, você vai fazer uma faculdade de canto lírico, né? E aí ia entrar um coro, enfim, uma orquestra. E aí acabou que em determinado momento é, eu resolvi, quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer faculdade de uma área. Eu pensei assim, não, então como é muito difícil ser artista independente no Brasil, vou fazer uma outra faculdade que me dê uma estabilidade. E aí, por isso, e de alguma coisa que eu gosto. Também não queria fazer uma faculdade só para ganhar dinheiro, queria fazer uma faculdade de uma coisa que eu gostasse. Então, eu fui fazer a faculdade de astronomia, porque eu queria descobrir os mistérios do universo, e queria ser astrofísica e trabalhar na NASA. Então, eu vim para o Rio de Janeiro para isso. Eu vim fazer faculdade de astronomia na UFRJ, e aí cursei 2 anos de astronomia, estudando, estuda muita física e cálculo, matemática, né? É uma faculdade muito parecida com a faculdade de física, né? No começo, e aí a gente estuda matérias de astronomia também. Em determinado momento da faculdade eu percebi assim, não, então, só que eu estava no meio da faculdade, é muito cálculo e física, e eu pensei assim, em algum momento eu percebi que mesmo quando eu fosse uma PhD em astrofísica intergaláctica, eu mesmo assim ia continuar sem ter a real noção, assim, do que era o universo, das dimensões do universo, né? Porque, assim, se a gente for parar para pensar, o Sol, ele vive 10 bilhões de anos, enquanto a gente vive, com sorte, aí uns 100 anos. Então, se a gente for comparar o tempo de vida do ser humano com o tempo de uma estrela, é algo quase inconcebível. O nosso cérebro quase não consegue realmente entender essa diferença de magnitude, né? Então, a partir disso, me veio o questionamento: nossa, mas será que o nosso cérebro, então, tem a capacidade de armazenamento e cognitiva para realmente ter consciência das dimensões astronômicas? Será que a gente consegue entender o que são 10 milhões de anos-luz, de fato? Ou será que isso está além da nossa compreensão, né, como ser humano? E aí eu fui para a neurociência para tentar investigar essas questões, já sabendo um pouco que talvez eu não encontrasse resposta nenhuma, né? Mas falando assim, não, vou tentar. E aí, e aí mudei de faculdade e me formei em biofísica. Então, eu sou formada em biofísica
E durante a faculdade e tal, isso assim, nunca tinha deixado, porque eu sempre estudei música, né, sempre desde criança tive, uma veia musical muito forte, só que aí em determinado momento eu percebi que eu não podia deixar a carreira da música, eu tinha que fazer as 2 coisas de algum jeito, senão eu nunca ia me sentir completa. E aí a partir daí eu comecei a voltar a levantar, enfim, levantar uma veia profissional mesmo, né, em paralelo com a faculdade de biofísica, começar a fazer uma carreira profissional na música. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu tive a ideia de juntar essas 2 veias, então, e fazer, estudar, continuar estudando neurociência e estudar a neurociência da música. Então, assim, para eu poder juntar a minha vida numa coisa só. Então, eu pensei assim, não, então eu vou estudar, porque a música, o que que acontece? A música é uma das ferramentas mais fascinantes do ponto de vista neurocientífico como método experimental para a gente tentar entender melhor o cérebro humano. Porque a música é capaz de ativar diversas regiões do nosso cérebro ao mesmo tempo. É um fenômeno que você não observa com nenhuma outra coisa. É tão impressionante o poder da música sobre o nosso cérebro que é só a música que é capaz de fazer esse efeito no cérebro. Então, ela é uma matéria-prima de estudo para a neurociência absolutamente rica, uma das mais ricas e também uma das mais difíceis de serem exploradas, justamente por ser algo extremamente complexo. E ela também tem uma conexão muito forte com os nossos sistemas de processamento emocional do cérebro. Então, para quem quer estudar, como um laboratório onde eu sempre, né, trabalhei há mais de 10 anos, que é o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, que é um instituto da rede DOR de hospitais que tem desenvolvimento em pesquisa e ensino, tem uma veia muito forte de estudo na neurociência das emoções. E a música é uma ferramenta muito interessante para estudar o processamento de emoções no cérebro, obviamente, né? Porque ela é capaz de evocar emoções nos seres humanos de forma muito involuntária. Às vezes você está ouvindo uma música, você nem percebe, você se emociona. E ela pode evocar as mais diversas emoções possíveis e ao mesmo tempo também emoções diferentes das emoções cotidianas, que seria, por exemplo, se a gente for ouvir uma música triste, não necessariamente a gente vai ficar triste, né? A gente pode cognitivamente falar, essa música é um pouco triste, a gente pode achar que a música é triste, mas aquela música pode causar uma nostalgia, é uma gama de emoções que tem, né, que não é tão categórico assim, né, a música é só triste, a música é só alegre. Então tem uma gama ou inclusive através da evocação de memórias. Aquela música, ela remete a um momento da minha vida, É isso que eu ia né? te perguntar, né? A memória Exato. emotiva eu acho que está muito ligada também à música, né? A gente Exatamente. consegue ouvir uma música e relacionar uma época até da vida, né? Exatamente. E aí isso é mais um ponto muito interessante da neurociência da música, porque assim, hoje em dia a neurociência já sabe que a música é capaz de evocar nossas memórias e mexer no nosso sistema de memórias do cérebro de forma diferente do que outras coisas. Por exemplo, existem essa forma que você falou de gatilho da música puxar a memória de um momento específico da vida, ela está relacionada também ao nosso processamento de memória padrão, que está relacionado com o processamento do hipocampo, mas também com outras regiões. E são regiões que aí são ativadas especificamente pela memória musical. Então, é um outro circuito. E aí isso ajuda a explicar por que, por exemplo, a música tem um efeito sobre pacientes com Alzheimer, que já estão com deteriorização de memória, etc. Mas, enfim, estou falando aqui um pouco assim do meu. Por que eu comecei a estudar isso, né? E como é fascinante essa relação da música do cérebro, tem muita coisa para ser estudada. Assim, é um campo muito novo. E é um campo que vem crescendo muito na neurociência durante os últimos 20 anos. Assim, é um campo que está se formando cada vez mais, com cada vez uma comunidade cada vez maior. E aqui no Brasil ainda tem poucos grupos que estudam isso. Na verdade, tem poucos grupos que estudam basicamente neurociência em humanos em geral, e ainda um pouco menos neurociência da música especificamente. Quando eu fiz essa tese, tinha é, tinha basicamente eu, porque tinham 2 pesquisadores alemães que vieram para o Brasil, que fizeram 2 trabalhos com neurociência da música nesse laboratório onde eu estudei, só que aí eles voltaram para a Alemanha. Mas aí eu continuei trabalhando também com eles remotamente. Também tem agora alguns grupos em São Paulo, muito legais. E
É, tem alguns grupos assim também, enfim, eu acho que na UFRN tem um pessoal que está estudando. E o que eu queria falar assim para vocês um pouco desse livro rapidamente é o seguinte: como a neurociência da música é muito ampla, né, e tem muitos aspectos interessantes para serem estudados, eu escolhi 2 aspectos para juntar nessa tese. Então, assim, eu queria estudar os aspectos temporais e espaciais. O que significa isso? Então, em primeiro lugar, a gente pode olhar o processamento da música de forma bem física, material. Por exemplo, como que a onda sonora sai né, enfim, sai do instrumento e chega no meu córtex. Qual que é esse caminho? Como é que isso acontece? Como é que o meu cérebro decodifica uma onda sonora, transforma isso em informações que o meu cérebro consegue fazer sentido disso, né? Como é que é possível, né? É física, né? Isso vem da física, inclusive lá da biofísica, que eu estava falando para vocês. Então, aí, aí eu estudei isso também. Isso já existe assim um caminho que a gente sabe que passa pelo córtex auditivo primário, né? Processamento básico das frequências sonoras. Já existe um caminho de decodificação. E aí o que eu queria estudar é como que isso é transformado em sons complexos, né? Porque uma coisa é você pegar as notas do piano, né? Uma escala, por exemplo, né? E aí entender como é que o meu cérebro entende essa escala. Por que eu faço sentido de uma escala em ordem sequencial? Isso a gente já consegue explicar, que, por exemplo, a gente, de acordo com as frequências do grave até o agudo, a nossa cóclea ela tem definições de células específicas para cada frequência do mais grave até o mais agudo. Isso é uma informação que vai sequencialmente. E aí, a partir do momento que entra pela cóclea, chega no nosso córtex auditivo primário e também de forma organizada. Então, é como se a gente tivesse uma escala de piano no nosso córtex, desenhadinho, perfeito. E aí, isso vai responder de acordo com a sensibilidade das células. Então, assim, as células que têm uma sensibilidade maior, elas vão ser atingidas, vão responder a frequências mais graves. E aquelas que são um pouco mais rígidas, a mais agudas. Então, elas vão, entende? Respondendo de acordo com a resposta mecânica mesmo da frequência do som na célula. E aí isso vai chegar codificado bonitinho lá no nosso córtex auditivo primário. Só que aí depois, como é que isso virou como é que eu escuto uma sinfonia a partir daí, né? Como é que eu escuto uma obra e faço sentido disso? Então, aí a gente já começa a entrar em outros processamentos que a gente chama de processamentos secundários, né? Que vão para o nosso córtex auditivo secundário. E aí eu fiz um estudo sobre como que o nosso córtex auditivo ele processa informações sonoras complexas de som. Essa é a parte temporal que eu tô falando. Temporal por quê? Porque ao longo do tempo. Então, pegou um trecho de música de 46 segundos e vários trechos de vários estilos musicais diferentes. E aí, a gente colocou para as pessoas ouvirem dentro da ressonância magnética funcional, que é uma máquina de ressonância. Não sei se alguém já fez exame de ressonância. É aquele tubo que você entra, fica lá dentro e escaneia o cérebro. E hoje em dia, o que é muito legal, que já está possibilitando a gente fazer esse tipo de estudo, é que a ressonância ela tem uma resolução temporal que antigamente não se tinha, porque para você estudar música com uma resolução temporal muito baixa, não dá, né? Porque a gente tem que ter a resposta ali a cada... Né? A música é sequencial, então você tem que conseguir ouvir a música e você conseguir ler aquele dado do cérebro num tempo mínimo suficiente para você conseguir ler como se fosse em tempo real, né, a música. E isso a gente só conseguia fazer com eletroencefalografia. E agora a gente já consegue fazer com a ressonância. Pode Que falar. máximo, que máximo. Não, é só porque assim, tá fantástico o tempo, faltam 2 minutinhos só pra gente Uhum. acabar, mas assim, Tá. já vou falar com o Gustavo que a gente precisa ter um painel desse no próximo Uhum. Prêmio Profissionais da Música, porque é fantástico esse assunto, é muito importante a gente entender fisicamente, né? Eu acho que como Uhum. é que a gente. É legal. E principalmente acho que para quem cria, é muito interessante de repente entender, compreender como é que a música chega, né? Nos Uhum. nossos ouvidos, como que funciona essa associação com o cérebro, isso é fantástico. Uhum. Me conta, Julie, onde a gente Legal. encontra o seu Sim. livro? Então, o livro, ele está disponível. Eu vou mostrar aqui para vocês como pegar o livro, que aí isso vai ficar claro. Como é a minha tese, né? Ele está de graça. Posso compartilhar a tela que está desabilitada aqui?
Ai, peraí, Deixa eu só rapidinho. anotar aqui Tiago, também você o libera, por endereço. favor, o Eu compartilhamento de anotei, tela? Liberado. anotei ali o endereço. Ah, É, ótimo. aqui do meu site, www.julivime.com. Aí quando vocês entrarem aqui, estão vendo a tela Aham. do site? Sim, sim. Tá. Aí tem que ir aqui, More. Aí tem várias opções aqui. Aí logo essa aqui, segunda, tá escrito Neuro. Aí vai aqui, clicar em Neuro. Ou se quiser ir direto aqui, julivime.com/neuromusic. Aí já vai direto. Ai, que ótimo. Pode É. baixar gratuitamente, Aí então, você baixa, Julie. aí você clica aqui, baixar a tese, ele já vai carregar, ó. Aqui eu já tinha carregado. Aí aqui tem a tese completa, tem, enfim, tem tudo. Tem E, aqui, Julie, para a gente finalizar, eu queria saber se você planeja alguma continuação dessa sua pesquisa. sim, sim, planejo. Aqui tem o índice, tá vendo? Para quem quiser ver os conteúdos e tal. Eu planejo uma continuação da minha pesquisa. Na verdade, assim, eu ainda pesquiso, né? Eu terminei o doutorado faz 2 anos. E aí eu continuei no pós-doutorado lá no mesmo laboratório, que essa tese foi pela FRJ, mas com um vínculo nesse laboratório. E agora a gente está pesquisando como que a gente continua nessa linha, mas não especificamente a mesma linha. A gente está pesquisando como que o ser humano é capaz de ter intuições. Então, que é uma coisa também que às vezes, né, você tem uma intuição, às Que vezes é uma máximo. inspiração. Enfim, e aí a gente, inclusive, vai começar agora um novo estudo que a gente precisa de participantes. Se alguém quiser participar aí, é só me mandar um e-mail. Mas tem que ser daí, né, Julie? Você, Não, você não, é pode online, vai gostar. ser online essa Ah, vai parte. ser online? A gente já está atualizado com a pandemia. Eu vou deixar o meu e-mail aqui do Isso, laboratório para por vocês favor. me mandarem, quem quiser participar. Ai, Aí pronto. maravilha, Julie. Muito obrigada. Muito Obrigada a obrigada, gente. A Julie vocês. colocou aqui no chat, tá? O e-mail dela e também o site que ela acabou de mostrar pra gente, onde você consegue acessar o livro, tá certo? Onde você consegue acessar aqui a pesquisa. E Uhum, fico aguardando mais pesquisas, hein, Julie? Já vou até tá bom. baixar essa aqui. E Maravilha. acho fantástico Obrigada. continuar por esse caminho. Precisamos muito, muito de pesquisas nessa área. Isso é muito Legal. interessante. Legal. Obrigada, Julie. Valeu, valeu pelo convite. Beijo.